Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Pode Contar, um podcast criado para inspirar jovens através de histórias reais de profissionais, de empreendedores e de líderes de opinião. Hoje eu tenho um convidado muito especial com uma história muito inspiradora, porque aqui todo mundo tem uma história para contar. Ele é engenheiro de manutenção eletromecânica, é docente universitário, é licenciado em eletrônica e nanotecnologia, é mestrando em engenharia de microsistemas e nanotecnologia, tem 3 pós-graduações e nas 3 foi distinguido com aquele diploma vermelho. Pois, ele é isso e muito mais, e melhor do que eu, ele vai contar. Ele está assim pensativo e tem muita coisa ainda para mencionar aqui. João Manuel, bem-vindo. Desde já agradeço o convite. Muito bem. Nós temos um percurso que começa de uma explicação de um banco de lata para distinções em formações que fez na Rússia. Como é que isso aconteceu? Primeiro, em 2016, participei das Olimpíadas de Matemática e fui um dos vencedores da Olimpíada de Matemática. É onde veio a oportunidade de estudar na Rússia. Sou técnico médio de eletrônica industrial pelo Instituto Simeone Mokone, ficando no Prenda. E na altura, estava na lista dos melhores estudantes do ensino médio de Luanda. E na qual tinha um média 15 valores do ensino médio e passei nos testes. E daí que veio a oportunidade de fazer a licenciatura na Rússia. Muito bem. E o que significa para ti ter saído da explicação, estar num período sem possibilidade de entrar numa escola formal, ter de submeter a essa forma de ensino e hoje teres tantas distinções a nível de formação e estar a trabalhar no novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto? Bem, tive que tomar decisões minhas sobre a vida. Cresci num bairro muito melindroso, Rocha Pinto. E quando olhei que a formação seria a solução dos meus problemas, então investi muito na formação. Mas como é que percebeste que a formação te traria daquela realidade para o mérito que hoje tens? Eu sempre tive pessoas que inspiraram-me. Já frequentava a universidade, na qual meu irmão e os meus primos e já tinham também distinções. Já davam uns preparatórios, aquilo me motivou muito. Comecei primeiro com a matemática. Acredito eu que o principal foco foi quando entrei no Instituto Médio Industrial, Simeone Mokone, na qual eu olhei na pauta, encontramos as pautas do ano anterior, vi muitas negativas, só um estudante que tinha aprovado. Então eu disse, não, eu seria um estudante brilhante dessa instituição. E eu tinha dificuldades em algumas cadeiras. Então fui aperfeiçoando, que daí saiu bons resultados. Tive fonte de inspiração. Muito bem. E por que essa sede de aprender e as escolhas que fez nesta formação? Nós mencionamos aqui nanotecnologia, distinções em matemática, em química, em física. Por que essas disciplinas? Por que essa atuação nesta área? Meu foco era matemática. Quando entrei no primeiro ano, tive que fazer língua.
Então, os cursos nós escolhemos a partir de Luanda, antes de embarcar para a Rússia. E a matemática já é o meu foco, era o meu potencial até hoje. E infelizmente não estou a lecionar matemática na universidade. Só cursos ligados à engenharia. Então, o foco foi a principal coisa. Para vermos histórias de angolanos residentes, e tem muitos bons angolanos no estrangeiro com boas distinções. A matemática, eu digo como, salvou a minha vida. Como dizem na gíria, né? Nos tirou dos picos. Foi a ciência, porque quando eu estava a fazer o 4º ano da licenciatura, disse, não, tenho uma paixão pela matemática, então vou concorrer para uma pós-graduação em matemática aplicada. Depois da matemática aplicada, terminei. Não, também tenho equilíbrio em química, vou fazer também uma pós-graduação em química. Depois fiz uma em física e astronomia. Todas as tuas formações foram sem custo próprio? Fui bolseiro, 2 vezes bolseiro. Eu tive esse privilégio. Fui bolseiro do INAB e fui bolseiro da universidade. Muito bem. Só no mestrado é que não tive bolsa do INAB. Muito bem. Mas eu gostava de recuar um bocadinho mais para perceber exatamente qual era a tua realidade no Rocha Pinto, no Mungango. A minha realidade é muito sofrimento. Existiu períodos na qual eu não tinha dinheiro para fazer um curso. E quando eu estava fazendo na classe, eu disse, um dia eu vou estudar no estrangeiro. E fiz o seguinte, olhava nas pessoas que estavam de lado, pessoas que me rodeiam, e daí tirei bons exemplos. Mas o bairro não ajudava. Muita delinquência. Também já na vida de grupo. E na praia, eu vivi aqui perto. E na praia, mas depois vi. O foco principal é a formação. Porque o meu pai, tudo quanto é a formação, ele dava. Então eu disse, pai, quero um livro, acho que de Medovic. Então eu estou a fazer 11ª. E aquele livro também ajudou bastante. Tinha vezes que não tinha dinheiro de estar todo mundo a estudar. Não tinha dinheiro para táxi para ir para a formação. Então, às vezes caminhávamos a pé. E quando apareceu a oportunidade de ter uma bolsa, até por acaso tive 2 bolsas, uma para o Japão e uma da Rússia. No Japão não fui porque estavam a exigir língua. Então aproveitei essa oportunidade da Rússia. Não tinha a exigência? Não tinha. E como foi chegar à Rússia, não ter domínio da língua, estar distante da família e estar numa realidade totalmente diferente da tua? Foi difícil. Adaptação com frio. Japão é menos 30 graus Celsius. Então, pessoas novas. Por acaso era o único estrangeiro na turma. Já sofri racismo. Imagino. Muito. Só estudar com colegas. Não te cumprimentam. Não sou eles são assim, são estranhos. Só depois, quando se descobrirem o teu potencial, aí vai. Mas como é que conseguiste te destacar e ter, de alguma forma, o apoio da turma, sendo que inicialmente tu não tinhas isso e eras como um estranho inserido no meio de pessoas que conseguiam interagir e tu não? Primeiro ano foi difícil. Foi muito. Ano de adaptação, língua, as dificuldades. Depois foi indo. Depois de um ano de língua, a realidade era outra. O russo do formal, o não informal, ditar matéria, você não tá a conseguir perceber nada. Percebeste, colega? Sempre fazer fotografia, mas no segundo ano foi mais leve. E ganhei. Eu falo que a Rússia é minha segunda casa. Fiquei 5 anos sem voltar para Angola. Todas as minhas férias aproveitei lá. E
Tinha colegas simpáticos, tem dificuldade, a colega não tem uma paciência para explicar. Já no segundo, terceiro ano foi mais calmo. Já percebia o que a pessoa está a falar, às vezes tem uma tarefa. Eu falo, "Oh, já estava a pedir tarefa, tu mandou uma tarefa quando?" Ela falava em russo, de dar matéria. Foi uma realidade muito, muito diferente. Mas consegui. Apesar dessas dificuldades da língua e da intrusão que tiveste, ainda assim conseguiste se destacar. Consegui, graças a Deus. E qual tipo? Como? A questão é essa. Como? Eu quando saí de Angola para a Rússia, um dos meus objetivos principais era terminar o curso de engenharia. Então, eu fui indo pesquisando, já na faculdade de língua, não foi língua só, já tive praticamente um preparatório. Então, tem exames. Depois de passar por exames, eu disse, não, este curso é muito difícil. Quando, depois de entrada, depois de terminar a faculdade preparatória e dar os documentos da universidade, fazer a matrícula, apareceu uma doutora e disse-me, esse curso é muito difícil, não vai terminar. Eu disse, vou terminar, tenho foco e objetivo, vou conseguir terminar esse curso. E eu li muito. Eu não poderia ver exercício de matemática nem de física. Queria sempre. Eu já tinha comentado com alguém. Nós fizemos chaves de livro. Se nós descobrirmos onde o professor tirou um exercício, nós somos obrigados a resolver todos os exercícios daquele livro. Relacionados, se for cálculo diferencial, se for integral, se for... Vamos resolver. Todos os exercícios de um livro. De um livro. Se for de integral, capítulos. Você está a falar de derivada, limites, funções. Vamos resolver todas as funções. Já descobrimos muitas vezes. E já aconteceu. Descobrimos uma pessoa que tirou o exercício. Resolvemos o livro. Muito bem. O João do Mungango, o João de hoje, como funcionário distinto de um projeto de grande dimensão que é o novo aeroporto. Essa disparidade, esse salto de uma realidade para outra, imaginavas isso? Não. Por acaso, quando voltei, o primeiro trabalho foi ser professor universitário. Foi muito difícil. Tinha empresas que disseram para mim, não temos dinheiro para te pagar, infelizmente. Estava para trabalhar numa mina, no projeto Luele, infelizmente já tinha toda a papelada, dá para trabalhar num processo de diamante. O nosso presidente da República, no tempo que estava exonerando toda hora, exonerava o PCA, tudo se multiplicou por 0. Até para embarcar para Lungo da Norte. Não deu certo, apareceu esse grande projeto, na qual estamos a representar o país, estamos na fase de transição do 4 de fevereiro para o novo aeroporto. Acompanhei todas as fases. Desde o primeiro voo do mês, desde o primeiro voo de carga. E vamos receber agora, dia 15, voos internacionais. Mas quando é que entras? Como é que isso se processa para chegar à fase que estás aqui, sendo que acompanhaste o processo todo? Quais são as fases que você passou e ou qual é a tua função exatamente? Eu passei um concurso público. Em 2023, a empresa que está a gerir o novo aeroporto abriu um concurso público. São 200 e tal mil candidatos. Passamos testes primeiro. Fizemos testes psicotécnicos, o mais difícil do país. Faz-se na Força Aérea. Fizemos testes na Força Aérea. Fizemos testes online. Teste muito duradouro. Começa das 8 às 12, terminou às 12. Passamos só 150.
Na área que trabalho, só tem 12 engenheiros. 12. Na qual sou responsável da elevação mecânica do novo aeroporto. Essa é a função que desempenho. 12 nacionais? Nacionais. Só tem 12 responsáveis. E dentro dos 12 está dividido por áreas. Tem pessoas que só trabalham responsável pela eletricidade, responsável pelo processamento de bagagem, climatização, e etc, etc. Mas quando olhas agora para a tua realidade anterior, para aquilo que você vivia no bairro onde saíste, o que é que te vem à mente? Valeu a pena todo o sofrimento. Viver o sabor da vitória, né? Isso, eu lembro bem quando meu pai falava, estuda, que tudo virá. Eu fiquei todo de brincadeira, o pai já tem dono. Não tem dono. Valeu a pena. Foi muito sacrifício. E quando olham para mim, esse é o fulano. A vida dá voltas. Às vezes o sofrimento nos ensina quem seremos. Eu agora olho no bairro, sou bem recebido lá. Dizem que sou a referência daquele bairro do Rocha. Que bom. Quando passo, como diz a minha mãe, o nosso engenheiro chegou. E acabas por ser orgulho muito além da tua família e motivo de inspiração também para muitos jovens que estão aí no bairro com alguma dificuldade de pagar estudos, de conseguir aquilo que realmente desejam, mas que olham para ti e de alguma forma sentem-se inspirados. Se o Manuel conseguiu, eu também posso chegar até aí. Sim, certo. Em 2022, um amigo convidou-me para fazer parte de um projeto, chama-se Revolução de África. Foi o primeiro projeto a participar, na qual eu sou o representante. Sou representante dessa. Eles têm a função de programa de bolsa de estudo em colaboração com as embaixadas. Então, nós fomos nos bairros mais afetados. Nos bairros tem bons estudantes. Tem jovens sonhadores. Muitos, muitos. E de 2023, de 2022 a 2024, essa mesma instituição, essa fundação, já conseguiu 32 estudantes para o estrangeiro. Muito bem. Na qual está incluído lá meu irmão. E eu olho para aqueles jovens sonhadores. Eu digo, um dia vais conseguir. Se eu conseguir, vais conseguir. E muitos estudantes, estudando para o Brasil, Portugal, Rússia, Espanha. Para além desta visão que tens passado, né, da declaração que é possível, quais são os caminhos ou o que é que tu apontas para esses jovens para que de alguma forma não só consigam estudar, mas também as distinções como tu conseguiste? Para ser realista, eu digo sempre isso até nos estudantes. O problema está na base. Se tem dificuldade, por acaso, se você estiver a estudar uma coisa nova, eu procuro saber das bases. E isso, um estudante, estudante universitário, você consegue resolver exercícios difíceis, mas a base não foram suficientes. Eu digo, mais vale saber as coisas pequenas do que as coisas grandes. Pois são com as pequenas que se chega às grandes, né? Certo. Muito bem. Então, tu, nestas distinções, e nós sabemos que muitas vezes no estrangeiro
quando se identifica algum talento, a intenção é captar este talento para permanecer e contribuir para aquela realidade. Mas tu voltaste. Voltei. Por quê? Essa pergunta. Eu digo que voltei para contribuir no crescimento e desenvolvimento exponencial desse país. Angola precisa de nós. Por acaso, fiquei distante de Angola durante 5 anos, normalmente 6. Eu só via nas redes sociais. Muitos dos problemas. Essa pergunta que não se cala, voltaste, o país não está bom. Disse, não. Se todo mundo ficar no estrangeiro, nós vamos ajudar a construir Angola. E Angola faz-se com todos. E todas as áreas profissionais. Então, tomei decisões difíceis. Abandonar a vida boa, né? Deixar lá acreditar em famílias, né? Amigos. Então, tive que fazer decisões duras, regressar. Mas o governo comprou bilhete. Eu cheguei aqui... Pelo menos uma parte, né? Foi garantida. Eu comprei um bilhete, eu vi... Não foi fácil. Adaptação. Essa pergunta fazem sempre. Nas palestras, na universidade. Professor, você não é para dar aula. O pai está assim, eu não tenho link, né? Como dizem. O famoso link. Não tem nenhum link. E perguntam sempre. Onde você está? Quem te meteu? Quem te colocou? E qual é a tua resposta para isso? Deus. Regressa em Angola sem emprego. Depois o dinheiro que você trouxe, ficas gastando. Eu, por acaso, bati em porta de muitas empresas. Outras tive sucesso, outras não. Assim a vida segue. Quando chegaste, né? E tiveste aquele processo de ir para as Minas que acabou por não funcionar, tu em algum momento pensaste que não tomaste a decisão certa, que se calhar terias melhor reconhecimento, porque certamente a realidade de quem está fora, formou-se com distinção, volta para o país para contribuir com o seu saber e de alguma forma encontra dificuldades, tem que bater várias portas para conseguir o primeiro emprego, acaba por ser um pouco mais difícil ainda. Como é que tu conseguiste lidar com isso? Foi muito difícil, muito. Eu quando voltei para Angola, eu já sabia do desafio que poderia encontrar. Vivia nas redes sociais, então eu disse, não, vou saborear o sofrimento. Mais um quadro. Como dizem meu irmão mais velho, antigamente que estudavam fora, é só chegar uma Sonangol, uma Chevron. A realidade é bem diferente agora. E aqui estuda-se muito. Tem muitos bons estudantes que estudam aqui em Angola. Então, vi pelas empresas, fizeram um currículo. Fala inglês, fala russo. Não estudou. Engenheiro, não temos dinheiro para te pagar. Foi muito mais difícil quando eu vi no final de 2023. Estava já pensando em voltar. Falei, não. Até escrevi na universidade. Estava me metendo, não, aguarda. Depois vi, não. Vou continuar só com esse sofrimento. E valeu a pena. Aguentei. Quando apareceu o concurso público, já não pensei mais em voltar, só daqui a 5 anos. Mas seria para mais uma formação? Seria para... Visita ou formação. Muito bem. Então, nesse momento, para além daqueles que são jovens que, de alguma forma, tu contribuíste para que eles conseguissem alguma formação, nós temos consciência que existem muitos jovens que têm vontade, mas que infelizmente não conseguem, não têm condições para.
Para este jovem do Mungango, do Rocha, ou de algum outro ponto, de algum outro bairro, de algum outro gueto, que nesse momento aspira por condições melhores, por por status melhor, o que é que tu aconselhas, o que é que tu passas como insights, como orientações para essas pessoas? Que nunca desistam dos seus sonhos. Sucesso e as derrotas fazem parte de uma caminhada bem vivida. Muito bem, muito bem. Nesse momento, tu te sentes realizado? Sentes que aquilo que tu aspiravas já foi atingido? Ou tu ainda tens longas metas por alcançar? Realizado entre aspas. Ainda tem metas. Tenho metas. Vou me sentir realizado quando eu terminar o PhD. Aí já é o último nível da formação. Mas sempre em matemáticas, em físicas, Como, em químicas, em nanotecnologia. não, como estou ligado à formação, à aviação civil, pretendo fazer São 3 anos. Uma formação ligada agora à área da aviação civil. Ok. Uma formação a nível superior. Superior. Muito bem. E para quem não domina essas áreas de atuação e de alguma forma quer perceber, porque acredito que não existam muitos profissionais e muitas instituições de ensino nesta vertente de formação que é a nanotecnologia. O que é, o que faz, qual é a aplicação e o porquê da inclinação para esta área? A área é nova. A nanotecnologia estuda os microcontroladores e toda a parte da eletrônica que existe tecnologia. Estamos a falar de uma escala de 10 elevado a menos 9 nano. Estuda os microchips e codificação e descodificação de aparelhos eletrônicos, redução dos materiais eletrônicos e eletrotécnicos. Inteligência artificial, agora está a se falar muito. Sim. Então, a nanotecnologia vem para a engenharia, para fazer o estudo da redução dos componentes eletrônicos. Muito bem. Para muitos, isso é mandarim, que acabaste de falar. Então, se tivesses que minimizar, se tivesses que traduzir isso na aplicação, o que é que nos dirias desta tua área de formação? Aplicação. Por exemplo, estamos a ver agora os robôs que estão a fazer as operações. Carros inteligentes, sem motorista. Aí a aplicação da nanotecnologia. Operações sem presença de nenhum doutor. Ok. Com robôs. Ok. Casas super inteligentes. Casas codificadas. Aí entra a nanotecnologia. Ok. Então, tu és daqueles profissionais que de alguma forma atua na criação destes... Dos microchips, microcontroladores, certo. Muito bem, muito bem. Mas e por que a escolha desta formação? Foi curiosidade. Eu já tinha feito eletrônica no ensino médio e quando deram a minha lista dos cursos, chamou muita atenção, nem sabia. Falei, tínhamos colegas que foram fazer telecomunicação, eu disse, esse curso é muito comum, eletrônica e telecomunicações, informática, eu disse, não, vou fazer algo diferente e vai me valer a pena. E valeu. Tens noção de mais ou menos quantos profissionais a nível nacional nós temos nesta tua área de atuação?
só conheço 4. Só conheço 4. É um curso muito difícil. Muita física. Quando disseram que eu não poderia terminar, foi a desistência de vários angolanos. E depois fui o único africano no departamento. Me acolheram bem. Desafios encontrados. Eu vi, uau. Estudei todas as físicas, das químicas. Estudei muito física. Foi um desafio muito enfrentado. No 3º ano, estava para desistir. Tem uma cadeira muito difícil. E a professora era racista. São 3 oportunidades para fazer essa prova. Primeira, faz a primeira, a segunda. Se não passaste na primeira, vai fazer a segunda. Se não passaste na segunda, vai na terceira. E tens que ter no mínimo 10, que é para provar a cadeira de matemática para os engenheiros. Graças a Deus, consegui eliminar essa cadeira. Foi muito difícil. Mas na primeira, na segunda, na terceira? Mas eu fazia então bem a prova. A professora era racista. Eu, por acaso, levei esse assunto do departamento de matemática. Então chamaram a professora, chamaram o estudante, veio o professor para avaliar. Assim que fomos também nesse podcast, faz a prova aqui. Eu consegui 16. Valeu a pena. Porque se eu aprovasse, se eu não tirasse a cadeira, voltaria para Angola. Mas pensaste em desistir por causa desta questão da disciplina? Dessa disciplina. Muito difícil, mas valeu a pena. Muito bem, muito bem. Então, neste percurso todo, sempre tem comunidade de nacionais lá também. Como é que era a tua interação com os outros angolanos, sendo que tu vinhas como por bolsa e vinhas de uma realidade de alguma forma diferente? Tive bons companheiros lá. Tive bons companheiros. Até fui presidente da Associação dos Estudantes. Muito bem. Fui presidente da Associação dos Estudantes durante 2 anos. Nossa missão era movimentar a cultura, organizar festas do 11 de novembro, 4 de abril, junto com a embaixada. A interação foi boa. A comunicação também foi muito boa. Tenho muitas boas memórias da Rússia. Como quais? Os 11 de novembro, os 4 de abril. Até fui poeta. Coisa de estudante. Mas o quê? O frio. Quando entra já no organismo, acho que o ser humano cria adaptação consoante o meio e o ambiente. Uhum. Então, cheguei aqui na época de calor, fiquei quase uma semana doente. Estou a vir de um país muito frio, encontrei aqui só a temperatura, diziam que no Zango tinham só assim, a ferideira, ovo. Mas valeu a pena. Muito bem. Destas memórias que tens, quais são assim as mais marcantes da vida de estudante na Rússia? As saídas com os amigos. Comecei a viver sozinho muito tempo. Ser independente. Uhum. Mas o que? A comunidade russa. Lá no apartamento onde nós vivíamos, tínhamos sempre uma sentada, às sextas-feiras. Uhum. Sabem tocar viola. Essas memórias só ficaram nas lembranças. E a comunicação com a embaixada. Na embaixada só fui bem acolhido. Muito. Era o filho deles, como eles dizem. Um estudante novo, precisa de interação, documento. Estava sempre disponível.
E estar 5 anos num país distante como estudante, sem o apoio da família, lidar com isso, com a distância daqueles que seriam o teu suporte. Foi difícil. Por vezes chamada não basta. A pessoa precisa de um abraço. Saudade da mãe. Também já trancei cabelo. Uma vez trancei cabelo, eu liguei em casa, fui chamada. Oh, mas todos que vão na Europa criam cabelo. Mas é só uma mocidade. Não tinha barba. Dizem que a Rússia que me deu a barba. Viajei sem barba, voltei com barba. As tranças já tinha 2019. Com a Covid, né? 2019. E 20. 20. Assim vai a vida. Nesses momentos que precisou de abraço, que precisou de uma palavra amiga, quando se debateu com o racismo, com a exclusão, o que fez para, de alguma forma, seguir em frente? Eram os objetivos. Eu sabia que tarde ou cedo vou terminar a formação e vou voltar para casa. Eu, quando disse fazer prova, só usava essa frase. Eu voltarei. Um dia eu voltarei. E batia momentos que via colegas ir passar férias, para Angola. Não. Vou aguentar mais um pouco. Assim, se passaram 5 anos. Os aniversários sem família, as defesas sem família, todo mundo no dia que fomos defender a licenciatura, com os pais, né? Eu de lado com os amigos, falei, seria bom se a minha mãe estivesse aqui, ou a minha família estivesse aqui. Foram choros, às vezes desabafo sozinho, não tem ninguém, todos os aniversários, 5 aniversários, ninguém. Falei assim, vou aguentar mais um pouco, vou voltar para casa. Assim foi a vida de estudante. Muito bem. E é, de alguma forma, algo que tenho de parabenizar por ter tido foco, né? E ter decidido, por ter escolhido ter uma realidade diferente da habitual no bairro em que vivia. Se destacar, ser exemplo e poder inspirar. Já falou que a título de formação quer chegar a PhD, mas a título profissional. De profissional? Está tranquilo já? Está realizado já? Realizado, entre aspas. Quase realizado. Uhum. Nunca pensei que ia trabalhar na área de aviação. Uma opção sempre era trabalhar no offshore. Mas infelizmente a vida muda o nosso destino. E como muda? Mas nessa mudou para melhor? Mudou para melhor. Já não penso mais em fazer offshore. A aviação é um mundo. Uhum. Nem tinha noção, só viajava. E quando eu vejo todos os sistemas integrados dentro de um aeroporto, eu não tinha noção. Há muita ciência para um voo decolar. Muita tecnologia. E estou amando. E como estou amando. De 2023, vou começar um caminho de 3 anos. Né? Sim. E esses processos todos que disse que acompanhou desde que entrou, como é que foram? Primeiro grupo para ir para o novo aeroporto foi o meu. Tivemos formação com a empresa instaladora. Tivemos quase 3 meses de formação. Tínhamos que conhecer os sistemas. Depois veio um outro grupo, que era para poder fazer gestão do terminal de carga. Abrimos primeiro o terminal de carga, para receber as cargas no novo aeroporto. Depois abrimos os voos domésticos, em particular o Cabinda. Uhum. Depois abrimos para todas as províncias. E neste exato momento, 15 de setembro, estamos à espera dos voos internacionais
Guarulhos, São Paulo, Lisboa, Cape Town. Com a nossa bandeira nacional, a tag. Tu estás a participar de um momento histórico para o nosso país e o que é que isso significa para ti? Isso significa que estou a dar o meu melhor e estou a contribuir pelo país. Estou a ajudar no crescimento exponencial. E quando assim um passageiro me reconhece nas caminhadas do aeroporto, esse é o Tigelo. Viu-me no LinkedIn. No LinkedIn, você trabalha no aeroporto. E sinto com o papel de dever cumprido. Que a formação valeu a pena. Projeto novo. E tem muitos desafios. Muitos. Muito bem. Então, tu podes dizer, sem medo de errar, que a formação é o caminho mais seguro para atingir as metas. É o caminho. Uns também tem cobra, né? A famosa jiboia. Mas a formação é o caminho. Afirmo e confirmo. Para as pessoas que querem ser bem-sucedidos, um dos caminhos é a formação. Debates nas redes sociais, né? Falando da formação, pode ter dinheiro sem formação. Isso é muita história. Sem passar pela universidade, isso é muita história. Para se trabalhar no bom sítio, precisa estudar bem. Tem exceções, né? Tem os famosos links. Conheço alguém que está no BNA, não tem bom potencial em economia. Não é boa gestora. Conheço alguém também do capital humano que não é bem profissional. Estão aí porque alguém os colocou, né? Isso. Nosso país está assim. Mas a formação é um caminho. Em Angola se estuda. Muito. Eu lembro que nunca estudei numa universidade do país. Eu tinha dito para mim mesmo. Meu pai tinha dado dinheiro naquela altura para ir nas universidades públicas, porque só estudei nas escolas públicas. Eu ficava super irritado, ver os vizinhos estavam a buscar de transporte escolar. Falei, não sempre andar a pé. Escolas desorganizadas, sem carteira. Hoje eu passo nessas instituições, tenho-me como referência. Não, tem um estudante que estudou aqui no ano X, veja onde o estudante está. Então foca. Uma vez fui numa das escolas onde eu fui. Então o que eu queria dizer? Gastei todo o dinheiro que era para fazer matrícula na universidade. Depois de terminar o ensino médio. Foi um desafio muito difícil. Por isso também não vou ficar sem estudar. Eu vou estudar no estrangeiro. O meu principal foco é este. E quando o nome saiu no Jornal de Angola, da Bolsa, eu liguei no pai. Pai, o nome saiu. Só alegria e satisfação. Eu falei, não, as minhas palavras não me condenam. E valeu a pena. Talvez só se inscrevesse numa universidade aqui, poderia estudar aqui. Também seria um estudante excelente aqui. E conheço muito dos estudantes da minha geração. Terminaram bem aqui em Augusto Neto. Eu por acaso gostaria de estudar em Augusto Neto. Eu não fui a tempo. Mas a gente tem um bom projeto para professor. Talvez, one day, como os ingleses dizem. Né? E como um professor universitário, sendo jovem, estar a lecionar para jovens e muitas pessoas adultas também, como é que é o teu dia a dia como professor? É difícil. Primeiro dia me confundiram como estudante. Apresentaram-me na instituição, sou docente na Universidade de Jean Piaget. O primeiro dia de aula, cheguei, cumprimentei, boa tarde. Todo mundo aí distraído. O docente da universidade nos obriga muito, casacos, sapatos, pessoas têm que ser espelho. Então cheguei na universidade e cumprimentei.
Estou de pasta. Boa tarde. Boa tarde. Olha, perguntei, chamei um estudante. Quem é o delegado? Eu sou o professor novo. Lá estou da eletrônica industrial, sistema de informação, eletrônica de potência. Quando falei no delegado que eu sou o professor, o delegado achou, professor chegou. Estudantes começaram ainda me conhecendo, fiz a apresentação. Falaram, mas você não é para dar aula, esse pai está assim. Mas de noite, eu tive uma cadeira de noite, foi muito difícil. Lidar com pessoas já chegam cansadas, dia a dia, mais velhos. Mas foi difícil a adaptação. Dar aulas é chato. Ensinar é chato. Mas eu gosto. Quando eu tenho tempo, dou sempre uma aula. Nesse exato momento eu tranquei por causa do pedir substituição. Pretendo regressar nesse semestre. Ok, muito bem. O tempo estava muito apertado para mim. Mas e num período que conseguiste dar aulas e depois deles de alguma forma verem que é um professor muito jovem para uma disciplina muito técnica, a interação, o que eu gostava mesmo de saber é a interação com os alunos, sendo que muitos são mais ou menos da mesma idade ou até mais crescidos. Como é que consegue ou conseguiu posicionar-se para fazer a transmissão de conhecimentos tão técnicos? Foi difícil e então já no quarto ano. Todo estudante do quarto ano. Tinha 3 cadeiras do quarto ano. E quando cheguei, o meu primeiro dia, falei, vou explicar o quê? Vou falar com os estudantes, vão me ouvir. Fui na altura a pessoa mais jovem da instituição. Na altura eu tenho que ganhar a confiança dos estudantes. Fazer uma piada. Quando os estudantes descobriram o potencial, uau, esse professor é bom. Aparecia às vezes que estudantes chegavam, professor não é para dar aula. Não está a recrutar o professor. Nós temos que fazer alguma coisa. Esse quadro não está aqui a dar aulas. Diz, a vida segue, o país é assim. O que é meu está preparado. Depois de 6 meses é que eu passo nesse processo seletivo do novo aeroporto. Vamos só, de alguma forma, recapitular, porque eu falei no início das formações que fiz, mas eu gostaria de ouvir de ti todas elas e, de alguma forma, como destacou-se. Saindo um dos melhores estudantes na época, brilhante. Participei das Olimpíadas de Matemática. Fui vencedor. 120, passamos 120 na bolsa, estava na posição, acho que 30. Tive notas excelentes nessa prova de aptidão para a bolsa. Passei, na bolsa do Japão passei. Só não viajei porque não tinha noção da língua, né? As bases. O destino foi a Rússia. Fiz eletrônica. Eletrônica no médio, na licenciatura e no mestrado. E sou pós-graduado em matemática aplicada para o ensino geral, física, astronomia e química. Também tenho um curso de codificação codificação e descodificação de aparelhos eletrônicos. E a higiene e segurança do trabalho e muitas formações adicionais. Tantas formações que outras já nem te lembras. Só estudou Agora mesmo. estou fazendo muitas formações online. Ok. Então, João, mais uma vez, muito, mas muito obrigada por aceitar o nosso convite, por contar a tua história e por inspirar jovens que a esta altura podem estar também no Mungango
lá no Rocha ou em um outro bairro e que de alguma forma desejam chegar a um nível considerado bom, de algum conforto, de alguma estabilidade. Tá? Obrigado. Agradeço o convite. Muito bem. Então, nós vamos terminar aqui com a história do João Manuel, que é hoje engenheiro, trabalha no novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, é também docente universitário e tem uma série de formações e distinções na Rússia. E eu quero pedir que se inscreva, que partilhe e que goste dos nossos conteúdos. Até o próximo Pode Contar.